Eu tinha uma previsão de que essa competição com o Super Bowl iria causar uma perda para nós. Sabe de uma coisa? Fui muito abençoado numa lendo o livro de Efésios, quero conversar sobre ele com vocês, e fazendo alguns comentários com uma pessoa com quem estava orando, duas pessoas. E lá o Senhor nos conta a respeito da forma tão especial como Ele trata as suas ovelhas. E Ele nos diz que o Espírito Santo está em todos e atua através de todos. De forma que o grande cuidado do Senhor está sobre a sua igreja, o seu rebanho. E nós estávamos orando e eu disse para aqueles irmãos, e eu quero orar pelas ovelhas do Senhor. Não que aqueles que estão entre nós, e deve existir algum, Deus conhece os corações, que nunca se renderam verdadeiramente a Jesus, nunca nasceram de novo, não que eles não devam ter atenção, muito pelo contrário, mas a atenção que se dá é pregar a palavra. Mas o meu intento, meu coração foi muito aquecido com a ideia de que eu estou aqui como, que privilégio, pastor das ovelhas do Senhor. E todos aqueles que desejarem se tornar ovelhas também. Então a minha preocupação, o meu cuidado, o meu carinho é sobre as suas vidas. E isto tem me dado muito conforto de orar para que vocês venham, que vocês ouçam e cresçam por causa da palavra do Senhor em vocês. Amém? Eu quero fazer alguns comentários gerais sobre esta grande carta, que é a carta de Paulo aos Efésios, e ela segue mais ou menos o padrão de todos os 15 livros que Paulo, 15 cartas que Paulo escreveu, talvez 16, se ele escreveu Hebreus. Alguns dizem que não foi ele, outros dizem que foram. Sabe essas coisas de teólogos que querem descobrir a verdade, mas só vão ser descobertas no céu, esse tipo de coisa. Eu tenho para mim que foi Paulo que escreveu Hebreus, mas eu já recebi 30 razões de por que não foi. Isto não é a nossa preocupação, é a palavra do Senhor com a qual Ele deseja alimentar a nossa vida. Mas o padrão básico que é seguido nessas cartas é muito parecido. Existe em cada uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, sob a inspiração do Espírito Santo, uma parte doutrinária e que é seguida de uma parte prática. Na parte doutrinária, então, nós aprendemos os porquês e as razões de Deus, e nós buscamos e vemos e encontramos os mandamentos envolvidos do Senhor, muitos deles no Velho Testamento, trazido para o Novo Testamento. E na carta de Paulo aos Efésios, o plano de Deus salvar o homem, pastor Jonas mencionou isso na ceia do Senhor, e salvá-lo da condenação dos pecados através do sacrifício de Jesus, ela ressalta nessa parte doutrinária mais do que qualquer outra coisa, e talvez mais do que em qualquer outra carta que ele tenha escrito. E ele nos mostra que Jesus foi dado como cabeça deste organismo que é a Igreja de Cristo, e que ele, através da sua graça, que é ministrada para nós pelo Espírito Santo que vive no coração das ovelhas do Senhor Jesus, Ele ministra a sua graça em nosso favor e assim Ele nos capacita com um poder sobrenatural, divino, para realizarmos as suas vontades. E isso diferencia o Evangelho de Jesus de qualquer forma de educação religiosa ou de qualquer outra religião, onde as pessoas aprendem que tem que ser assim, e elas, munidas de todas as suas forças, elas tentam fazer assim, ou pelo menos tentam parecer que estão cumprindo e obedecendo. É uma grande diferença. Então vocês, amados ovelhas do Senhor, a nossa esperança é que Cristo em nós seja a nossa glória, aquele que atua de uma forma que só Ele poderia atuar, dando-nos a capacidade de obedecer a sua palavra. E isto acontece no âmbito de igreja.
Igreja, vejam só, Cristo é dado como cabeça da igreja. Ele diz que é na igreja que se expressa, em Efésios 1, 22, 23, a sua plenitude. É na igreja que Deus reserva para se manifestar da forma máxima e mais poderosa o seu poder na terra. E é onde se conhecem as riquezas, os mistérios e a multiforme sabedoria de Deus. A igreja é essencial. Aí pelos anos 70, eu vivi como que parte dessa fase. Eu fui convertido ao Senhor no início dos anos 70, e toda a década de 70 parece ter sido marcada por esse vício de pensamento. Cristo sim, igreja não. Isso foi muito forte no Brasil, não sei em outros países como terá sido, onde as pessoas se recolhiam na sua individualidade, onde as pessoas buscavam endossar com longos discursos, às vezes, eu vi alguns deles, a razão de por que estar junto é um problema. E não estão completamente errados, estar junto gera problemas. Mas este é um bulê de Deus, esse é um desígnio de Deus. Ele nos põe juntos para que nós aprofundemos o nosso relacionamento e não permaneçamos na superficialidade do como está você? Que lindo! Estou bem, e você? Muito bem, minha linda. E assim acabou a comunhão. Alguns pensam, isto é ter comunhão. Oh, como eu amo essa igreja. Todo mundo me trata bem. Isto não é tratar bem, isto é rótulo. Sabe rótulo? Aquela camada fininha de papel que vai sobre garrafas, vidro de remédio, etc. Isto não é de fato aquilo que Deus deseja pela sua graça produzir em nós. E Ele nos coloca juntos para que através dos atritos e dificuldades e opiniões contrárias e desgostos e outras coisas mais, Ele desperte em mim, em você, a necessidade de buscarmos a graça de Deus, porque só através da graça de Deus, do seu poder, é que nós vamos conhecer o amor de Deus e o poder para obedecer tantos outros dos seus mandamentos. Eu espero que isso esteja bem claro, essa é uma boa introdução. Agora, o que dizer sobre a parte prática da carta aos Efésios? A parte teórica, igual eu chamei, a parte doutrinária, compreende os capítulos 1, 2 e 3. A parte que eu estou chamando de prática, os do's and don'ts, para aquele que entende um pouquinho de inglês, meia palavra basta, são encontrados nos capítulos 4, 5 e 6, que contém mandamentos que devemos obedecer e somos capacitados a fazê-lo quando buscamos a graça do Senhor, vivendo ligados à videira que é Cristo. Isto são coisas que somente quem está vivendo enraizado no corpo de Cristo, como um membro do corpo de Cristo, buscando a sua graça, ou, usando uma outra figura, como um ramo da videira, é só esta pessoa que vai dar este fruto e vai ver na sua vida essa transformação gradual, que a palavra do Senhor também nos chama de santificação. Ele vai nos tornando semelhantes ao Senhor Jesus, à medida que nós buscamos a sua graça. Senhor, está aqui a palavra do Senhor, por exemplo, nós vamos ler isso em pouco tempo. E não mintais uns aos outros. E todos nós que nascemos no dia 1º de abril, todo mundo no Brasil sabe o que quer dizer isso, nós olhamos para aquilo e falamos, Senhor, aqui está uma porta de fraqueza minha, de vez em quando solta uma mentira aí, um exagero, que é um nome bem politicamente correto de chamar mentiras, não é verdade? E Senhor, e o Espírito Santo convence, filho, que você não está fazendo bem, você não falou corretamente com o teu irmão, o pastor Ricardo, você mentiu para ele, não mentiu, é só um exemplo, não é? O Espírito nos leva ao arrependimento, à sua bondade, e eu trago ao Senhor, e sabe, Ele opera em mim o perdão e a força, para eu não mentir, mas eventualmente chegar para o irmão e falar, irmão, aquilo que eu falei foi uma tremenda mentira, você me perdoa, o Senhor já me perdoou, e isto dói, isso é inconveniente, isto não é um plano muito convidativo para que você participe da igreja.
Se você não tem o Espírito Santo de Deus. Se você tem, você sabe que esta é a única alternativa de andar com Jesus. Não existe outra. Nós não podemos ficar sentados sobre os nossos erros, nossos vícios, sobre a velha programação da nossa mente que recebemos antes de recebermos a Cristo, esperando que vamos chegar a algum lugar, porque isto não muda o nosso estado enquanto a santidade. E o Senhor nos diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor. Será que eu estou sendo bem entendido? Vocês estão bem quietinhos hoje? Talvez seja frio, mas eu espero que a palavra esteja bem clara para todos vocês. Deixa eu falar sobre a parte prática. Elas são as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Ele fala exatamente esses termos lá em Efésios capítulo 2:10, onde ele nos diz: foi pela graça que vocês foram salvos por meio da fé. Isto não é por obras, para que ninguém se glorie. Isto não vem de vocês, isso é presente de Deus. Vocês foram salvos. E fomos salvos para que andemos nas boas obras que o Senhor preparou para que andássemos nelas. É um novo caminho, é uma nova história, é uma nova vivência nesse planeta, onde a mão do Senhor está nos conduzindo como bom pastor que Ele é, e nós estamos nos deixando transformar pela operação da sua graça em nós. Que bom que vocês entenderam tudo e poderiam dizer: sim, pastor Nery, entendi, mas tudo bem, isso vai ficar para outra vez. Eu quero fazer um pequeno desafio para vocês. Antes eu preciso ler uma frase: ovelhas do Senhor Jesus. Quem é que é ovelha de Jesus? Levanta a mão bem alta. Não precisa falar, não, mas deixa eu ver suas mãos. Ovelhas de Jesus. Eu sou um cordeiro de Jesus. Erga a mão, eu quero ver. Mandado de pastor, para eu saber que eu posso gastar minha vida com você, que valerá a pena. Ok? Algumas pessoas, com sinceridade, não levantaram a mão. E eu imagino que depois vão querer conversar comigo sobre essa história de ser ovelha. Eu assim espero. Vejam só, ovelhas do Senhor Jesus. Vamos experimentar milagres de Deus em nossas vidas. Ele nos criou e Ele nos mantém por sua graça através da igreja, que é o seu rebanho. O que vocês acham disso? Estão todos de acordo? Que frase tão forte! As ovelhas do Senhor Jesus experimentam os milagres de Deus. O que é milagre de Deus? Cura de câncer, eventualmente sim. Mas eu estou falando daquele milagre na transformação daquela criatura que vive dentro, que está lá grudada e que Deus vai destronar e vai colocar Cristo. Esse é o maior milagre que nós precisamos na nossa vida. Estes são os grandes milagres. E a palavra do Senhor agora, para que eu não seja a fonte de informação de quais são esses milagres. Mas olha, o que é o milagre do Senhor? Isso é pecado? Aquilo não é pecado? A palavra de Deus, ela cuida de nós, e os pastores temos esta função de reverberar a palavra de Deus, para que você olhe e fale: isto é comigo. Senhor, eu tenho errado nisso, tenho errado naquilo. O Senhor tem deixado de fazer isso que é bom, e o Senhor nos vai conduzindo. Eu quero ler com vocês a palavra de Deus. Senti que o Senhor estava me movendo. Creia em mim, isso não é um capricho, isso não é querer ser original. Aliás, não tem nada de original no que eu vou fazer. Eu quero ler com a igreja. Se você tiver a sua Bíblia aberta, ou o seu celular aberto, você pode seguir comigo. E se você não tiver, eu vou tentar ler da melhor maneira que eu posso. Esses 3 capítulos são 88 versículos. Eu fiz o meu treino em casa, levou 12 minutos e 34 segundos para ler todo. Mas esta é a nossa grande herança, é a nossa palavra de Deus. Ela tem sido deixada de lado, e tantas vezes uma pessoa pega metade de um versículo e prega 1h30 sobre metade de versículo. Nós temos nos tornado desfigurados se nós tirarmos a palavra do Senhor. E eu quero lê-la com vocês nessa noite. E logo a seguir, é como que você já chegou no alto de uma montanha e você olhou lá embaixo, todo aquele vale, que coisa linda. Em São Paulo tem, na divisa quase com Minas, uma cidade chamada Campos do Jordão. Maravilhosa, fantástica. Quantos conhecem Campos do Jordão?
Muitos conhecem, friozinho assim, desse jeito, lugar bom para ganhar peso. A gente chega lá, come muita pizza, toma chocolate quente, essa história toda e volta para comer alface em São Paulo. Mas é um lugar maravilhoso. Você olha aquele descampado lá embaixo. Você vê os rios, você vê os vales lá embaixo. Mas você tem esse privilégio de ter uma visão panorâmica. É a isto que eu considero, que é isso que eu comparo, a leitura que nós vamos fazer da palavra de Deus. Uma visão panorâmica. E agora o Senhor diz para nós: filho, isto tudo é teu. Se eu dissesse isso, qual é a primeira atitude que nós teríamos? Então eu vou descer lá para o vale e vou conhecer cada um daqueles lugares, cada uma daquelas promessas. Eu vou ver como é que elas se aplicam na minha vida. Então isso que nós vamos fazer nessa noite. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu sei que o inimigo deve estar dizendo: que absurdo, vai ler 10 minutos a Bíblia. Aliás, não são 10, são 12. Uau, vai tomar muito tempo do culto. Vejam que coisa absurda. As nossas mentes têm sido programadas erroneamente. Porque a palavra do Senhor é que dá luz, ela dá sabedoria aos simples. Isso é o momento em que o Espírito Santo poderá tomar no coração das ovelhas do Senhor, que creem na palavra de Deus, a oportunidade de fazer aquilo que você não tem feito na sua casa, de ler a palavra dele. Olha que coisa boa, que oportunidade boa. Esta é a grande oportunidade de nós vermos este descampado, esse descortinar da vida em Cristo que Ele tem reservado para nós. Amém, igreja? Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Amém. Vamos prestar atenção na palavra do Senhor? Vamos inclinar os ouvidos. E eu sou assim muito conservador. 12 minutos e 34 segundos não é nada comparado com Esdras, que tomou o povo, fica aí, e leram desde a madrugada, desde o fim da madrugada até o meio-dia a palavra. E com pastores no meio explicando para o povo. Nós não vamos fazer nada disso, mas quem sabe podemos ter um programa assim para o futuro, onde as palavras do Senhor não é omitida, ela não é arrancada do meio. Existe um que quer arrancar a palavra de Deus do meio da igreja, e esse um nós sabemos quem é. Porque onde não há luz do Senhor, há trevas, e Ele que quer tirar a palavra do meio do povo dele, do meio do povo de Deus, é aquele que veio roubar, matar e destruir, e Ele trabalha muito melhor nas trevas do que na luz. Vejam só, todos com a Bíblia aberta ou os celulares bíblicos abertos em Efésios capítulo 4? Sim ou não? Eu preciso de uma resposta de vocês. Eu não tinha falado não. Oh, é que eu penso mais rápido do que eu falo. Eu estou pensando muito rápido. Nós vamos ler os 3 capítulos, 4, 5 e 6. Num total de 88 versículos. E eu não vou gastar. Gastar significa vou usar de qualquer maneira. Não, eu vou utilizar da melhor maneira possível os seus próximos 12 minutos e 34 segundos de vida. É um bom investimento, gente. É um bom investimento. E depois nós teremos tempo de baixar para o vale, onde vamos analisar, vamos aprender sobre a luz do Espírito Santo, uma das preciosas verdades que nós vamos ler aqui. Vamos lá. Como prisioneiro no Senhor, apóstolo Paulo, que se encontrava na prisão, escrevendo a carta, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Preciosidade. E a cada um de nós que temos a Cristo foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. A graça que nos capacita a sermos humildes e dóceis e pacientes, suportar uns aos outros. A graça foi dada conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando Ele, Cristo, subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens.
O que significa que ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim, com a finalidade de preparar os santos para a obra do ministério. Preparar, santificar esse povo para que façam obras no ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que a igreja seja fortalecida, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, seguindo a verdade da palavra do Senhor em amor dado pela sua graça, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, se fortalece em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, aqueles que não têm ao Senhor, que é como vocês eram antes, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles, os gentios, quem não crê no Senhor, estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Orem por eles, para que se convertam ao Senhor. Eles, tendo perdido toda a sensibilidade, se entregaram à depravação, cometendo com avidez, com fome, toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, tirar com uma roupa suja, podre, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros uns dos outros, do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Não dê nenhum dedinho, porque ele vai pegar a mão, vai pegar o antebraço, o braço e vai arrastar tudo. Não façam. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe duro, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe, nenhum palavrão, nenhuma palavra grosseira saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Palavra para exaltar, edificar pessoas, conforme a necessidade de cada um, para que conceda graça, a sua palavra conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira e gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus, imitadores do Papai, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aromas agradável a Deus. E entre vocês não deve haver nem sequer menção
de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e cobiça. Pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Isso não tem nada, não tem problema. Todo mundo conta, todo mundo faz, todo mundo assiste. Não se deixe enganar, porque por estas coisas vem a ira de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4 nos diz: não prejudique os seus irmãos com esse tipo de atitude errada do ponto de vista sexual e de moral, porque o Senhor mesmo é o vingador e Ele trará vingança sobre a sua vida. Então, não participem com eles, com os incrédulos, destas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado da maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a sua palavra, e para apresentá-la a si mesmo, apresentar a igreja a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas igreja santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele, e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará o seu pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos ou servos ou empregados, obedeçam os seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não só para agradá-los quando eles os observam,
mas como escravos de Cristo, que vocês são, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, servo ou empregado, ou seja livre. Vocês, senhores, patrões, sejam seus escravos tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, ou também traduzido como fortaleçam-se na graça do Senhor que lhes dá o seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão de pregar o evangelho da paz e vivê-lo. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas, todas as flechas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, no Evangelho, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Orem, peçam graça sobre mim, diz o missionário, o apóstolo Paulo. Tíquico, irmão amado e fiel no Senhor, lhes informará tudo para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o, a Tíquico, a vocês por esta mesma razão, para que saibam como estamos aqui na cadeia, em Roma, para que ele os encoraje. Paz seja com todos os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Quantos viram o vale? É uma coisa linda? Louvado seja Deus, aplaudido seja Deus. Se você quiser aplaudir ao Senhor e não quem leu. Este é o plano do Senhor. Alguém que não prestou atenção nessa pequenina palavra de 5 letras, graça, assim, mas eu não tenho força para... Eu não consigo fazer isso. Eu também não consigo, não. Cristo em nós é a esperança da glória. A graça, do começo ao fim, é que nos capacita. Eu quero descer ao vale com vocês, porque eu tenho o propósito de dar uma descida no vale, catando aquilo que lá está e me apropriando delas. Eu quero meditar com vocês sobre o capítulo 5, onde nos fala sobre o casamento, sobre os deveres conjugais. O texto nos diz, eu vou ler outra vez, mulheres sujeitem-se cada um ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele, Senhor Jesus, é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, assim como Cristo amou com seu amor perfeito a igreja, Ele pode fazê-lo pela graça amar a sua esposa. E Ele entregou-se por ela, a igreja, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e
para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar, cada um a sua, devem amar, mandamento do Senhor, que somos capacitados a cumprir pela sua graça, devem amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a si mesmo, e a mulher trate o marido com toda a honra ou com todo os respeitos. Pastor Nery, por que você está falando sobre o casamento? Eu gostaria de compartilhar com você que Deus me deu alguns sinais, algumas orientações nessa semana, muito especiais. Eu não estou aqui para fazer meu gosto. Eu quero, sobretudo, ter os ouvidos inclinados para aquilo que o Senhor comunica comigo. E quero que você esteja com os ouvidos inclinados para aquilo que Ele esteja dirigindo você a fazer. E Ele me dirigiu assim essa semana. Vejam só. Nós temos orado e frequentemente nas nossas reuniões de orações, eu oro por aquele pedido que fica do lado esquerdo da folha que o pastor Jonas preparou, os pedidos para a nossa igreja. Frequentemente eu escolho aquele pedido, orar pelos casais da igreja. Frequentemente o Senhor me leva a orar. Minha oração tem sido mais ou menos assim. Eu peço para que o Senhor mantenha o amor e a paixão entre nós casados. Eu peço, Senhor, mantenha o seu amor me unindo a Débora. Renove a paixão de um pelo outro. Eu peço por você também. Peço para que ele faça. Parece um bom pedido esse, não? Eu acho excelente. É um artigo de primeira necessidade, não é verdade? Então, eu oro em relação aos casais da igreja. Segunda coisa, segundo sinal de Deus, o Senhor me deu essa oportunidade, ideia de Rosalie e Roberto, excelente, magnífica, de nós celebrarmos juntos no meio do dia, infelizmente, nem todos puderam estar, nem todos foram convidados para estar, porque os recursos são limitados, mas nós celebramos com grande alegria e gozo no dia 31, sexta-feira, o aniversário número 50 de casamento de Jane e Ercídio. Muito jóia, a igreja precisa ter esses padrões, nós precisamos ter esse padrão, de que a graça mantém pessoas unidas. Ele nos faz um corpo indissociável, e é este o padrão de Deus. E foi um momento muito gostoso, muito doce. Foi ou não foi, Dé? Foi ou não foi? O que mais? Jane, foi ou não foi? Foi muito bom. Foi muito bom. Nós andamos ali na presença uns dos outros, um dando uma palavra. Hein, Rosalie e Roberto? Foi bom demais falar? Olha, foi um momento de uma delícia, além da comida que estava maravilhosa. Comida brasileira e comida francesa. Crème brûlée. Oh, maravilhoso, delícia. Deus sempre faz as coisas completas. Então, isto aqueceu meu coração para falar à igreja sobre casamento. E mais, hoje cedo nós celebramos o casamento do Luiz Felipe e da Ana Maria. Dois jovem casal, andando conforme o diabo gosta, e um casamento desfeito de um lado, desfeito do outro, e agora se convertem ao Senhor Jesus e querem se casar em Cristo. Foi uma festa. E a parte que eu mais gostei foi assim, nos últimos casamentos que eu tenho sido bondosamente procurado para celebrar, uma preocupação dos noivos para mim, e eu coexisto bem com isso, mas só para os irmãos perceberem em que terras nós andamos. Há havido, pelo menos nos últimos 5, 6 casamentos, olha, pastor, nós alugamos o lugar e o lugar tem um problema. Ou seja, o lugar onde eu vou pregar no casamento foi alugado e não pode se estender muito. Ou o lugar para onde, se é na nossa igreja, nós temos que acabar rápido aqui também, porque na festa começa a contar a partir de uma certa hora. E eu quero sensibilizar os irmãos para o fato de que por todos os meios o inimigo está tentando cortar as asas com as quais nós voamos, que é a palavra do Senhor. É verdade, no último casamento que
que eu celebrei, pastor, estou tão feliz que você vai pregar. Eu falei, eu também, estou muito feliz, muito honrado. Por isso, eu falei assim, mas pastor, nós precisamos que você não fale mais do que 10 minutos. Eu falei, mas não é possível, 10 minutos, não é possível. E hoje cedo, eu não vou continuar nessa tecla, hoje cedo nós tínhamos todo o tempo do culto. Nós fizemos uma abertura de louvor, eu não sei quanto tempo foi a pregação de casamento, mas foi uma pregação, como manda a palavra do Senhor. E eu fiquei tão motivado e tão feliz. E outra razão é que, em geral, nós, igreja, nós só ouvimos sobre casamento na cerimônia de casamento. Ninguém depois fica pensando em casamento. Não, eu já ouvi. E vai ouvir outra vez no próximo casamento. É muito tempo. Nós permanecemos casados todos os dias, tem que ouvir todo dia a palavra do Senhor que nos oriente. Faz sentido isso ou não? Nós temos que ouvir. Esse é o artigo de maior necessidade. Que eu esteja vivendo em amor com a minha esposa. Que Tony e Juliana estejam. Eu não vou ficar mencionando o nome de casais aqui. Mas nós temos que fortalecer as trancas das nossas portas. Buscando a graça do Senhor para resistir a Satanás. Porque os lares estão sendo minados com falsos propósitos, minados vergonhosamente por Satanás, e nós temos que reagir à altura, pondo em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Busque a palavra, veja-se no espelho da palavra de Deus, e agora peça graça para que o Senhor execute. E nada, nenhum dos assuntos que eu li, nesta noite pelo menos, é tão importante quanto a questão do casamento. E outra razão final é para nós verificarmos se estamos na fé. O apóstolo Paulo escreve para os crentes lá em Coríntios: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Examinem-se. Algum tempo atrás um pastor chegou para mim e falou assim: olha, mas viu um bate-boca tão feio entre o marido e a mulher. Puxa, eu fiquei muito frustrado porque são membros da minha igreja há muito tempo. E eu nem sei se são, pelo que eu vi, e as palavras de baixo calão que soltaram um com o outro. A história foi assim: o pastor ligou e a pessoa atendeu o telefone. E eu não sei, certos detalhes vão se perdendo. A pessoa ou atendeu o telefone e deixou aberto sem o outro ver, de propósito para que o pastor ouvisse. Eu acho que foi isso. Principalmente porque quem fez isso foi a mulher. Quem atendeu o telefone foi a mulher. Espertíssimas, muito mais do que nós, maridos. Deixou o telefone aberto. E o pastor ficou, alô, alô, alô. E lá atrás o pau comendo. E o cara falando. E o pastor chegou para mim e falou assim: pastor Nery, eu não sei. Eu estou tão frustrado. Eu acho que eu não faço nenhuma diferença na vida das pessoas. Você não imagina as palavras, tipo, o que eu ouvi, tudo. Eu não lembro, mas aqui, contexto, consenso, nós chegamos que não foi esse. Esse é o povo que o Senhor nos deu para pastorear. E pastorei e peça a graça do Senhor. Deve ser alguma coisa desse tipo assim. Mas os casais envolvidos precisam ver se estão na fé. Se estão agarrados na fé no Senhor Jesus. E nada vai demonstrar melhor se eles estão ou não na fé do Senhor Jesus do que a palavra do Senhor. Do que o espelho da palavra. Não me venha com onda, dizendo assim: não, mas um dia eu fiz um voto, eu me mantenho firme no casamento, porque um dia, afinal, eu dei a minha palavra de honra. Isso é muito bom. Mas se não for a força do Senhor por trás para manter, tudo vai para o ralo. Ou não vai? Vai para o ralo, gente. Vai para o ralo. Vejam só. Deus é o inventor do casamento verdadeiro, dizia para os jovens hoje. Ele que inventou o casamento. Ele é aquele que diz que o homem deixará seu pai e mãe, unirá sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Ele disse lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, e Jesus referendou essa palavra nos evangelhos, contando que isso é um milagre de Deus. E as pessoas não casam e devem se considerar casadas porque você é um homem de tanta honradez, de uma palavra tão inquebrantável que você vai manter. Não é assim que as coisas se operam, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Então o Senhor nos conta que Ele, primeiramente para começar, Ele que faz o milagre. Diz o pastor Ivênio, não é? Não existe nenhum milagre de juntar meio com meio. Quanto dá meio mais meio? Quanto dá meio mais meio, igreja? Então algumas pessoas falam assim: você já, quando eu era moço, eu odiava que alguém perguntasse. Eu casei meio velhão, né? Tinha 30 anos quando eu casei. Às vezes a pessoa chegava para mim, quando ia para visitar parentes que eu já não via há muito tempo: como é, Betinho? Você já encontrou a sua cara metade?
Eu ficava vermelho, ficava com raiva. Falei, não chegou ainda. Mas nada convencia. E as coisas, vocês sabem como são esse tipo de pressão social que os solteiros sofrem, principalmente as moças. Então, mas o milagre de Deus não é juntar duas caras metades. É juntar dois, um mais um, e o resultado é um. Quando Deus faz, os dois merge, os dois, como fala essa palavra? Os dois se fundem numa só criatura, com uma só mente e um só coração. E esta é a obra do Senhor, que nós temos que vigiar sobre ela, porque o inimigo nos quer separar. Ele quer dividir, aquilo que Deus uniu, Ele quer separar. E o Senhor falou, não deixem aquilo que Deus uniu, que não separe o homem. Portanto, se coloquem, se posicionem diante do Senhor, para que isto não venha a acontecer. Vejam só, o casamento que foi instituído como algo para ser eterno, como todas as outras instituições, como todos os outros tratos, tende, hoje mais do que no passado, a cair no ralo. Verdade ou não? Você sabia que houve um tempo na história desse país, eu talvez vá errar nos números, onde o índice de divórcio era cerca de 1% entre os casais? Ou seja, pessoas se casavam, viviam juntos, 50 anos, celebravam 60, um dia morria, ia para o céu, mas não largava não. E viviam bem. Criaram uma sociedade sólida, uma sociedade boa, agarrada nos princípios da palavra do Senhor, onde nós vivemos hoje, que o diabo está bagunçando com tudo. 1%. Você sabia que hoje a taxa de divórcio, a última vez que eu li, ela excede a 50%? Pessoas se casam, chances são que você não vai passar muito tempo, 50% de chance ou mais de que vai haver divórcio. Você sabia que o índice de divórcio nas igrejas é maior do que fora das igrejas? E o povo segue se dando desculpa. E a razão é porque a palavra de Deus está fechada. Não existe outra palavra. O Senhor nos diz que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, para nos conduzir no caminho de Deus. E nós fechamos a palavra e pedimos, dá-me luz, dá-me luz. Não funciona assim. Nós temos que ouvir a palavra do Senhor, nós temos que levá-la no nosso coração, nós temos que buscar ao Senhor e pedir, Senhor, dá graça, porque eu não consigo fazer isso por mim mesmo. É assim que a palavra se torna real na nossa vida. Não há surpresa de que todas essas instituições que eu vou ler aqui, elas se dissolvem. Sociedades comerciais se dissolvem. Toda hora, não é verdade? Amizades se dissolvem. Sim ou não, igreja? Vamos participar. Sim. Contratos se dissolvem. Sim. Times esportivos se dissolvem. Sim. O que mais? Conjuntos musicais se dissolvem. Eu estava contando hoje cedo lá na igreja, eu amava, quando era jovem, os Beatles. Como eu gostava tanto da música, e eu queria ser parecido com eles, deixar um barbinho, cabelo longo. Meu pai queria me matar, com o meu cabelo parecido John Lennon, pelo menos eu achava. E o que aconteceu? Esses jovens, ricos, famosos, supostamente felizes, ganhando muito dinheiro, o que aconteceu? Se dissolveram. Um exemplo de que o homem tem esse individualismo no peito e ele não tolera associar-se. E esse mesmo princípio funciona também com relação a igrejas. Pastor Bill Hybels diz, igrejas não são organizações fortes e que seguem adiante cada vez melhor. Igrejas são organismos vivos e que tendem a ficar doentes e a morrer à medida que o tempo passa. E a nossa única solução é agarrarmos a graça do Senhor para que a igreja do Senhor Jesus permaneça acesa e iluminando o mundo. Essa é a verdade. E finalmente não é diferente com casamentos. Estão aí os casamentos sendo dissolvidos. Não é? Eu queria contar um exemplo, eu contei hoje cedo, muito rápido. Alguns de vocês sabem, quando eu era jovem, cirurgião jovem, nós trabalhamos no desenvolvimento de uma técnica para transplantar um fragmento de um fígado de uma pessoa viva numa criancinha. E foi isso, nós fizemos o primeiro do mundo no Brasil, essa história toda que pertence ao passado. E interessante, quando foi feito o primeiro transplante intervivos, assim que chamava, aqui nos Estados Unidos, um casal muito
querido, muito ferido, tendo seu filhinho, não lembro agora, que assim, às beiras da morte, por uma falência do fígado. Então, um dos dois, que eu creio que foi o pai, se ofereceu para doar um pedaço do fígado para o seu filho e salvou o filho. Foi um uau, não é? Eles ganharam todas as honras correspondente ao Oscar de boas ações, seja o que for, o prêmio Nobel, foi uma exaltação do humanismo muito grande. Interessante que cobertura foi feita para aquele casal bem de perto, e a mídia foi informando uma deterioração do relacionamento do casal, e acabaram separados. Olha que coisa! Recebendo um tremendo presente desse, não há um senso de dizer, uau, vamos ser grato a Deus, vamos buscar a Deus. Não! Separaram, dissolveu o casal. Dissolveu o casal. Para mim, esse é um exemplo extremo, de uma certa forma, eu vivi mais ou menos de perto. Então, eu estou mencionando a vocês. Então, através das pelejas e lutas da vida, eu já disse isso, Satanás quer buscar extinguir o amor nos nossos corações. Eu creio, ovelhas do Senhor, que nós que aqui estamos nessa noite, nós desejamos evitar o mal. Eu creio que muitos de nós temos uma ideia do que é o dever moral, como marido, como esposa, e queremos evitar o mal, queremos evitar separação. Muitos são os exemplos de coisas boas que nós podemos e devemos nos dedicar a fazer, muitas coisas más que nós devemos nos consagrar e nos dedicar a não fazer. É verdade isso no seu coração, irmãos? Ovelhas de Cristo têm isso. Não quero fazer o mal. Eu estou aí meio tendo dificuldade, mas eu quero tirar o pé fora disso. Eu quero buscar o Senhor. Eu imagino que no seu coração vocês estejam dispostos nessa noite, talvez teremos o tempo de fazer isso, a buscar a Deus, para que Ele renove os seus caminhos, para que sigam evitando o que pode ser evitado. E Deus já tem dado muita graça para nós. É o volume da sua voz quando fala com sua esposa, é o nível de rispidez, é o número de horas que você passa em frente à televisão, é o comer de menos ou de mais. Existe um número de coisas que Deus já nos tem dado graça e poder para administrarmos bem. Correto ou não? Nós necessitamos completamente da graça de Deus, mas temos sido enriquecidos em muitas coisas. De forma que a palavra consagração, ela pertence ao rebanho de Deus. De vez em quando, Ele nos dá uma palavra, o Espírito move o nosso coração, e lá no fim, compungido, Senhor, me consagro ao Senhor, e eu desejo de todo o coração buscar graça para ser obediente ao Senhor nessa área. Amém ou não amém? Esta é a nossa forma de proceder. Vamos renovar votos diante do Senhor para melhorar nossas vidas. A sua graça opera em nós e melhora as nossas vidas. As pessoas que olham para as suas vidas e que vivem junto, um dia ele encontra ela, João encontra Maria, que legal, como você é legal, como você é bonita, e você também é um cara simpático. E começaram a viver junto, e nunca se casaram. Eu queria dizer para vocês, com toda a alegria do meu coração, que o número de casais tem buscado. Eu falei, pastor, essa palavra tocou meu coração, eu quero me casar. Nós já tivemos um número de casamentos aqui, hoje cedo tivemos outro em Naranja. Essa é a bênção do arrependimento. É a bênção de olhar o padrão da palavra de Deus. Então você, não, o que vão dizer de mim? E o que vão dizer de você o quê? Que você tem lá que dar conta o que vão dizer de você. Se você está andando em ajuntamento e não casamento, é a hora de você, Senhor, eu quero casar-me. E casamento é isso. É um milagre que Deus opera na sua vida através da igreja do Senhor Jesus. Não, mas eu fui no juiz de paz lá, ele deu um certificado, tem até o diploma lá na minha parede. Isto não é casamento por si só. Isso é obediência às leis do país. Mas o inventor do casamento se chama Senhor Deus Todo-Poderoso, céu e na terra. Então, nós precisamos olhar para essas coisas e nós precisamos nos afinar com o período de Deus. Mas há outras coisas que nós não planejamos, nós não buscamos e que ocorrem no casal. Eu vou mencionar algumas delas, não são todas, e que tendem, nós temos que estar vigilantes sobre elas, porque essas coisas tendem a desestabilizar a nossa vida. Que é isso, pastor? Ele está dizendo minha vida é sobre estável. Desde o dia que eu me casei, sou tão fiel à minha esposa, eu nunca tive nenhuma instabilidade.
você não seja tão mentiroso, se essa é a tua disposição, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Nós somos diferentes um do outro. Um nasceu em São Paulo, outro nasceu em Campinas, um levava pão com marmelada para a escola, outro levava lanche chique da tia Elza, que trouxe da Inglaterra para ela, e outras coisas. Nós somos diferentes. De repente, bum, põe duas pessoas juntas, é natural que hajam fricções e diferenças, sim ou não? Isso soa como acusação para alguém ou soa como verdade? Soa como verdade, e é verdade. Nós vamos seguir assim a vida toda. E há coisas que nós não planejamos, mas o princípio é o mesmo, queridos. Quando surgem coisas não planejadas e elas estão desestabilizando o casamento, qual é o caminho? O caminho da graça do Senhor. O caminho de pedir a Ele misericórdia, perdão pelos pecados cometidos neste palco de coisas, e pedir a Ele graça para que nos capacite a termos atitudes segundo a palavra dEle nos ensina em Efésios capítulo 5. Nós temos que buscar a Ele. Vejam só, coisas que deixam pessoas tristes e irritadas. Eu não pensei em alguns deles, mas assim, chuvas torrenciais durante as férias na praia que vocês planejaram por tanto tempo. Quem já passou por isso aí? Não precisa levantar a mão, né? E chovia, as crianças querendo brincar lá fora e não podia ir lá fora. E um deles, o Júnior, pega um resfriado e começa a tossir. No dia seguinte, a filha também está tossindo, e a mulher está tossindo, e vê aquele inferno, aquela balbúrdia. E teus dias de férias, os dias de férias, Jerusalém Celestial aqui na terra, eu vou passar lá. Foram todos perdidos. Isso traz alguma decepção para alguém, não? Não, a mim não. Traz, gente. Isso mexe com a gente, se isso acontece mais ou menos. Períodos menstruais. Isso traz algum desajuste, não precisa dizer nem que sim, nem que não. Vou passar silenciosamente sobre essas coisas para não ofender a ninguém predisposto a ser ofendido. Não é? Tem mulher que vira umas pombinhas que viram umas jararacas no período de menstruação. É verdade ou não é? Aquelas más respostas, e aquela coisa, e aquela pena de si mesma, e aquelas batidas de telefone, gente, não se bate meu telefone assim, aquelas desligar, e não existe acerto durante aquele período, e o homem que não está lá para servir, ele está lá para ser servido, ele se sente assim muito, como ousa dizer, mas eu, o senhor da casa, mulher tem que ser submissa à nossa mulher. Total falta de compreensão de que isso é uma coisa biológica, isso está movendo o coração da sua amada contra a vontade dela, e não existe um senso de buscar a graça para esperar, e enquanto espera, dar suporte para a pobrezinha. O pastor sempre defende as mulheres, mas tem que defender. Essa é a nossa função, de tratá-las como Cristo tratou a igreja. De acordo ou não? Mulheres não podem votar. Homens, de acordo ou não? Essa é a questão. Você fez um mau empreendimento e perdeu dinheiro. Que frase as mulheres são mestras em dizer, se você, homem, fez? Eu te avisei. Como vocês sabem disso? É isso que a professora da escola dominical está ensinando na classe das mulheres? Não, a gente já sabe, vem dos genes. Nós nos movemos com essa gasolina. É assim que somos, não é verdade? Vejam só, outras coisas. Injustiça que outros cometeram com relação a você. Isto magoa ou não? Você leva esse pacote sujo para casa, sim ou não? E você desfere a tua insatisfação, a tua indignação sobre outras pessoas que vivem no lar, sim ou não? Sim, nós fazemos isso. Eu sempre digo, indignação é o filhote da ira. Você começa a ficar indignado, mas eu não merecia ser tratado assim, onde já se viu? Olha para mim, um homem de respeito, eu trato tão bem, fazendo não sei o que e tal, e essa coisa de indignação vai crescendo, daqui a pouquinho passa, pai, me ajuda a saber quanto é 2 mais 2 é 4, seu burro. E nós soltamos o mal, a ira, que nós não tivemos coragem, talvez, ou a disposição de soltar para acertar, e nós ferimos a nossa família, ferimos a nossa esposa. Sim ou não? Estou falando algo que pertence só ao planeta onde eu nasci, ou você nasceu nesse planeta também? Nós somos. Eu quero enfatizar, não quero produzir senso de culpa em ninguém, mas eu quero contar como é real a necessidade de buscarmos graça de Deus, porque isto está no meio de nós, sim ou não? Está no meio de nós. Vejam só, filhos adolescentes com seus conflitos, alguns chamam aborrecentes.
Ai, quando chega na adolescência, era tão bonzinho esse menino. Mas chegou na adolescência, começa a ver aquela penugem assim. Ai, 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 ai. Que difícil, que dificuldade. E todas as coisas que se seguem à adolescência. Aparecimento de rugas. Isso traz algum aborrecimento nas mulheres? Não. Não precisa responder, tá bom? Mas eu sei que traz. Eu sei que traz. Aquelas manchas da juventude, né, que vão chegando, manchas de café com leite. Quantas pessoas chegam, pastor, o que eu posso fazer? Olha, eu nunca tive isso. Eu falei, é que nunca você teve 55 anos de idade, agora você tem, então as coisas vão aparecendo, não é verdade? Isso traz tristeza, traz decepção, traz raiva do marido. É por causa de você que eu tenho essas manchas. Eu dei minha vida para você, eu cuido de você, e eu estou aqui trabalhando como uma burra, e você não... As coisas tendem a degenerar um contra o outro, produzindo separação, aparecimento de rugas, desaparecimento de cabelos. Um aparece e o outro desaparece. Isso traz problema para alguns homens, não é? Então tem aquele cabelo, aquela coisa, aí começa sumiu, vai sumindo. Então você pega, deixa o cabelo crescer bem, né? Aí você pega esse lado do cabelo aqui, bem crescido, e cobre a cabeleira, cobre o que tinha antes, que era uma cabeleira, agora é careca, e passa bastante Gumex. Existe ainda Gumex? Não. Assim, ó. Aí vai jogar futebol. E você chuta a bola, o cabelo cai para cá. É uma tristeza, é uma frustração, é algo que você tem que aceitar. E a mulher chega, não, querido, é dos carecas que ele gosta mais. Que careca nada, eu estou aqui, estou perdendo cabelo por causa da tua, etc. e tal. Sempre o inimigo vai buscar uma oportunidade de separá-los, tá certo? Menopausa, já falei sobre isso, sim ou não? Falei sobre menstruação, mas não falei sobre menopausa. Tem um número de alterações desfavoráveis na menopausa. É o tempo em que a graça do Senhor tem que nos dar esta consciência de Cristo para com a nossa esposa. Ajudá-la. Tem aí uma série de coisas. E ela tem que nos ajudar. Existe uma tal de coisa chamada disfunção de ereção, que é um problema. É um problema. Por que não mencionar? Porque o marido começa a entrar em parafuso. Para ele, cuja coisa não a principal, sexo não é a coisa principal nas motivações do marido. A coisa principal é receber honra. Vocês sabiam disso? A coisa mais importante para um homem é que ele seja honrado pela sua mulher. Admirado, venerado, honrado, essa coisa. Mas a segunda coisa, vindo logo ali nos calcanhares da honra, é querer ter aquele tempo legal, gostoso. E o problema é que nós não permanecemos com 18 anos de vida para sempre. As velhinhas começam a se tornar mais numerosas no topo do bolo, e as coisas não parecem bem. E é necessário ver o pastor Nery a respeito disso, porque eu tenho algumas coisas boas para lhe dizer. Buscamos o evangelho da graça, irmãos, para nos fortalecer. De outra forma, nós vamos ser como a casa na rocha versus a casa na areia, que o Senhor Jesus contou. A história, a parábola da casa na rocha sobre a casa na areia. Porque aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, Jesus diz, é aquele que ouve a minha palavra e a pratica. Porque na força do braço, porque é um valentão? Não. Pratica porque ele busca a graça de Deus, ou ela busca a graça de Deus, e Deus o capacita, Deus a capacita a obedecer, a viver vitoriosamente. E aquele que constrói a sua casa na areia, dizer aos jovens que se casaram hoje, eu amo muito ver o progresso social, financeiro, progresso mesmo, como chamam, ver as pessoas melhorarem de vida, é uma alegria tão grande ver. E eu espero demonstrar isso. Demonstrei ou não, Renezinho? Coisa linda, o senhor põe a mão, pá, parece papel, e a casa, e a mulher cada vez mais linda, e ajudando e tal, uma bênção, que alegria, é minha, é como se fosse minha alegria. Mas o Senhor nos conta que tudo depende de onde você põe a tua casa. Imagina a situação, você vai chegar no dia de comprar a tua casinha, eu aconselho que você olhe o chão, porque se você for comprar uma casa que foi construída, os alicerces foram construídos num terreno arenoso, você está entrando na maior fria, verdade ou não? É o que Jesus diz na sua parábola.
Vai ser aquele que constrói, aquele que compra uma casa, ele não usou esse termo, mas que seja firme na rocha. E esse é aquele que ouve a minha palavra e busca a graça e obedece a minha palavra. E o outro, mas a casa é linda, maravilhosa essa casa. Ela está fundada na rocha ou na areia? Maravilhoso, hoje à noite tantos vão ter alegrias, vão ficar roucos, vão comer tanto cachorro quente, tanto churrasco, porque tal time ganhou o Super Bowl. O que eles ganharam com isso? Nada. Nada. Gasto de tempo. E mais, perderam de ouvir a palavra do Senhor que transforma os seus corações. É verdade ou não? Estão construindo sua casa sobre areia, e Deus tenha misericórdia de nós, para que não façamos o mesmo. Para que não façamos o mesmo. E eu tenho tanta coisa mais a dizer, mas eu acho que eu vou ter que parar sobre o casamento. Desci até o vale e agora não estou sabendo como subir de volta, não é verdade? E nós temos que encerrar por aqui. Não sem antes eu dizer uma coisinha para vocês, muito rápido. Pastor, você está falando só para casados, mas eu não sou casado, sou viúvo, eu sou solteiro, sou largado. Amados, se você é solteiro, diga para o Senhor, nessa hora que é uma hora de consagração para os casais, diga para Ele, que assim, Senhor, eu vou acolher no meu coração esta palavra, e ela será o meu padrão. Entenderam bem os solteiros, não? Este vai ser o meu padrão. E você não deixa de vir, quando o servo do Senhor chama para consagração, se esse é o teu desejo. Os viúvos, eu nem acho que tenha nenhum viúvo entre nós, mas tenha ou não vivido nesse padrão, diga, Senhor, eu aceito esse padrão como correto, e se eu vier a me casar novamente, esta palavra será o meu padrão. E os largados, divorciados, eu não vivi esse padrão, infelizmente, mas eu me arrependo, e vou orar intensamente para que o Senhor volte a me unir com o meu cônjuge, e uma vez reunidos, viveremos pelo padrão da sua palavra. E se essa reunião é impossível, e se a Bíblia te dá o suporte, pedirei graça ao Senhor para viver sozinho, ou o Senhor me permitirá recasar, viver pelo padrão de Deus. Ou seja, a palavra de Deus atinge a todos. Atinge a todos. Solteiros, viúvos, largados, divorciados. Ele quer fazer o bem a todos. Amém ou não? Esse é o nosso Deus bondoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que andou fazendo o bem. E esse ainda é o grande ofício de Deus, do Espírito Santo no nosso meio. Ele anda no nosso meio, buscando aqueles que querem se render e fazê-los experimentar o bem que Ele veio nos trazer. A outra coisa que eu quero dizer, e a palavra será sobre casais, é para não deixarem, isso vai ficar para outra vez. Isso é muito longo. Isso é muito longo. Eu queria pedir à minha amada, a quem eu quero, uma vez mais, me consagrar perante a igreja, a ser como Cristo é para a igreja. Amá-la, servi-la, fazê-la cada dia mais linda. A lindeza está nos olhos de quem vê a lindeza, né? Então, eu quero fazer isto. E eu quero convidar os casais, em cujos corações, eventualmente, o Senhor tocou, a virem ao altar do Senhor. Fala, Senhor, aqui está a minha vida, eu quero consagrá-la ao Senhor. Quero voltar a abrir a palavra do Senhor e viver por ela, por aquilo que a Tua graça me ensina. E eu quero convidar os que estão sós a proporem no seu coração, eu quero viver neste padrão. Quero o Senhor me dê uma pessoa, ou não me dê, esta é a minha dedicação ao Senhor. Esta é a minha vida. E se Ele não der uma outra pessoa, eu quero estar orando por essa igreja, porque essa igreja é o meu corpo, é o corpo de Cristo Jesus. E eu quero o bem dessa igreja. Vocês entenderam bem? Que há função para todos. Eu queria, no nosso casamento, foi cantado esse hino, tem aí, Ti, foi cantado esse corinho, muito, eu acho muito lindo. A ocasião era tão linda que qualquer coisa eu acharia lindo, de qualquer maneira. Mas eu gostaria de cantar com a Débora. Ele diz assim, mesmo na tempestade podeis andar, sem ter medo da escuridão. Quando a chuva cessar, haverá lá no céu muitas aves voando a cantar. Andai pelo vento, andai pela chuva, pois logo vem o sol. Andai com Deus no vosso coração, e a sós não andareis. É muito precioso. Dedé, pode vir?
Vamos cantar com a voz que Deus nos deu, paciência. A gente... Não tem outro jeito de ensinar vocês, né? Eu acho que esse é um que ninguém sabe. Eu ia trazer a sanfona, que eu acho muito mais linda, mas eu saí atropelando hoje o horário e não veio a sanfona. Vai de piano mesmo, vem. Venga. Está aqui, ó. Todo mundo dá para ver bem? Daí de trás dá para ver, Sil? Marizinha? Tá, Fábio? Todo mundo está vendo bem? Ótimo. Então nós vamos cantar. Uma vez com a Dé e outra vez com vocês. A palavra. E enquanto nós cantamos, aqueles que vão se consagrar ao Senhor para uma renovação do Senhor pela graça nas suas vidas, don't be shy. Venham. Eu estou aqui, é que eu não posso estar no degrau aí e aqui ao mesmo tempo, mas logo eu vou acompanhar vocês lá no degrau. Tá bem? Casados ou solteiros, se dedicando para que Deus faça a sua vontade nas suas vidas. Mesmo na tempestade podeis andar, sem ter medo da escuridão. Quando a chuva cessar, haverá o céu, muitas aves voando a cantar. Andai pelo vento, andai pela chuva, pois logo vem o sol. Andai com Deus em nossos corações, aí assim não andarei, a sós não andarei. Quero ouvir a voz da igreja. Mesmo na andar sem ter medo da escuridão. Quando a chuva haverá o céu, muitas aves voando a cantar. Andai pela vento, andai pela chuva, pois logo vem o sol. Andai com Deus nos nossos corações, e assim não andareis, a sós não andarei. Andai pelo vento, andai pela chuva, pois logo vem o sol. Andai com Deus em os vossos corações, e a sós não andarei, a sós não andarei. Pai querido, o Senhor é o abençoador.
São as tuas mãos que cremos pela fé que se estende sobre esse rebanho que vem adiante para se consagrar ao Rei dos Reis. São as tuas mãos, Senhor Deus. Humildemente erguemos as nossas mãos ao céu, Senhor Deus, clamando, nós precisamos da tua graça. Pai querido, aquilo que nós vimos hoje da tua palavra e muito mais, nós precisamos. E como um bom rebanho de Cristo, queremos caminhar no dia a dia, pedindo que o Senhor encha nossos corações da fé em Cristo e no seu poder, que é capaz de nos dar vitória contra as investidas do mundo, de Satanás e da nossa própria carne. Eu te agradeço, eu te louvo, Senhor Deus, eu amo o teu rebanho, te louvo, Senhor Deus, no nome santo de Jesus. Amém. E nós aplaudimos o Senhor da glória, nosso Salvador Jesus. Amém.